14ª lição de Uns Requiano, 14. Lektion. Nessa lição, a gente vai falar um pouco sobre o verbo tun e apresentar 3 preposições, in, on e uf. O verbo tun tem diversos usos e pode ter diversos significados. Os mais comuns, quando ele é usado por si só, são fazer e pôr, colocar. Hoje a gente vai focar no seu uso com o sentido de pôr, colocar apenas. Esse é um verbo N típico e flexiona como um. Ich tun, tu tust, er tut, wir tun, der tut, sie tun. Vamos ver o uso do verbo e já apresentar a primeira preposição. Wir tun die Pizza in den Ofen. Nós pomos a pizza no forno. The Oven, o fogão ou o forno, gênero masculino. Plural, die Oven. Vejam aqui, no forno, em Uns Requiano, fica in the Oven. A preposição in significa em ou dentro de. Se refere sempre a uma posição dentro de uma coisa. Note também a forma do artigo depois de in. O substantivo está no caso acusativo. Mas agora vamos ver essa outra frase. Die Pizza is im Oven. A pizza está no forno. Im é uma contração da preposição in com o artigo dativo tam. Em vez de a gente dizer in dem Oven, dizemos simplesmente im Oven. É como acontece também com a preposição fun, que a gente já viu, que se funde com o artigo tam e forma fum. Percebeu a diferença do uso de in nas duas frases? No primeiro caso, wir tun die Pizza in den Ofen, usamos o caso acusativo depois de in. No segundo caso, die Pizza is im Ofen, usamos o caso dativo. A regra para isso não é difícil. Se a ação indica um movimento para dentro, usamos o acusativo. Se ela indica uma situação que acontece completamente dentro de um lugar, usamos o dativo. Vamos ver mais uns exemplos para entender a diferença. Die Mädchen gehen in die Schule. As meninas entram na escola. Literalmente, a frase significa as meninas vão para dentro da escola. Die Schule, a escola, gênero feminino. Plural, die Schule. Note como usamos o acusativo, in die Schule, porque a ação indica um movimento para dentro da escola. Sie ist in der Schule. Ela está na escola. Como se trata de uma situação que está toda dentro da escola, sem um movimento para dentro da escola, a gente usa o dativo, in der Schule. Die Pupchen hupsen ins Wasser. Os meninos pulam na água, ou mais exatamente, os meninos pulam para dentro da água. Ins é outra contração, dessa vez de in com tas. A gente não diz in das Wasser, mas ins Wasser. Der Walfisch hupst im Wasser. A baleia pula na água. Isso é, a baleia pula dentro da água. Der Walfisch, a baleia, gênero masculino. Plural, die Walfisch. Note aqui como a baleia já está dentro da água. Ela não pula de fora da água para dentro da água, mas a ação de pular inteira ocorre na água. Então usamos o dativo e não o acusativo. Er tut Wein ins Glas. Ele põe vinho na taça. Der Wein ist in der Gläser. O vinho está nas taças. Sie hängt das Bild an die Wand. Ela pendura o quadro na parede. Das Bild significa a figura, o quadro, a foto, a imagem, o retrato, basicamente qualquer tipo de representação visual de algo. O verbo hängen pode ter 2 significados. Se ele é um verbo transitivo, como aqui, ele significa pendurar. Se ele for um verbo intransitivo, significa estar pendurado. Note que aqui a preposição mudou. Agora a gente tem on e não in. On também significa em, mas num sentido mais de na superfície de, conectado a. Indica que uma coisa está em contato próximo com outra coisa, geralmente presa na sua superfície ou em alguma estrutura sua. E note que aqui de novo ela é seguida pelo caso acusativo, pois se trata de uma ação que movimenta algo para a superfície de outra coisa. É diferente do que acontece aqui.
Das Bild hängt an der Wand. O quadro está pendurado na parede. Não existe movimento para a superfície. A condição toda de estar pendurado ocorre na superfície da parede, então usamos o dativo, an der Wand. Sie hängt die Kugel ans Bäumchen. Ela pendura a bola na arvorezinha. Die Kugel, a bola ou a esfera, gênero feminino. Plural, die Kugel. Das Bäumchen, a arvorezinha, gênero neutro. Plural, die Bäumchen. A palavra aqui aparece como uma redução de Pinhebäumchen, pinheirinho, árvore de Natal. Confere meu vídeo sobre o Natal para aprender o vocabulário relacionado. Note aqui como on, tas, também foi contraído para ons, da mesma forma como in tas contrai para formar ins. Die Kugel hängen am Bäumchen. As bolas estão penduradas na arvorezinha. Da mesma forma aqui, vemos ontem sendo contraído para formar om. Wir gehen an die Praia. Nós vamos para a praia. Note que em português, às vezes, na tradução, a gente acaba não usando a preposição em, apesar de que, coloquialmente, nós vamos na praia também pode ocorrer. Usamos on para indicar que estamos indo até a praia, para entrar em contato com ela, e como sempre usamos o acusativo por causa do movimento envolvido na ação. Já aqui, sie wohnen an der Praia, eles moram na praia, não ocorre movimento, pois a ação de morar acontece toda na praia, então usamos o dativo. Wohnen significa morar, é um verbo e típico. Vamos à última preposição dessa lição. Sie tut das Essen auf den Tisch. Ela põe a comida na mesa, ou sobre a mesa. Der Tisch, a mesa, gênero masculino. Plural, die Tisch. A preposição auf significa em, sobre, em cima de. Faz referência a uma posição em cima de uma coisa. E novamente, como nas preposições anteriores, o caso usado com ela depende de a preposição indicar um movimento ou não. Aqui, como a ação de pôr algo sobre a mesa indica um movimento para cima da mesa, usa-se o caso acusativo. Das Essen ist auf dem Tisch. A comida está na mesa, sobre a mesa. Novamente temos uma contração, com auf dem virando aufem. Der Mann tut das Kind aufs Pferd. O homem põe a criança no cavalo. Auf mais das também é contraído para aufs. Não esquece de conferir a lição sobre o vocabulário de animais domésticos. Der Mann sitzt aufm Pferd. O homem está sentado no cavalo. Vamos à recapitulação, mas antes já se inscreve aí para não perder as próximas lições. Dá uma olhada também na campanha do Catarse e veja os benefícios de se tornar um apoiador do canal. Você pode ter direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo e acesso a conteúdo exclusivo. A gente viu hoje 3 preposições importantes do unsriquiano. In, que significa em, dentro de, fazendo referência ao interior de alguma coisa. On, que significa em, na superfície de, se referindo a uma conexão com uma superfície ou estrutura. E uf, significando em, sobre, em cima de. Quando uma dessas preposições é seguida pelo caso acusativo, ela indica movimento para um lugar, para dentro, para a superfície e para cima. Quando seguidas pelo caso dativo, indicam algo que ocorre num lugar fixo dentro, na superfície ou em cima. Os artigos tas e tam contraem com as preposições, formando uma palavra só. Com tas, temos ins, ons, ufs. E com tam, temos im, om, ufam. Já os artigos ti e t não contraem, então continuam in ti, on ti, uf ti, in t, on t, uf t. Preciso também agradecer aos primeiros apoiadores do canal. Muito obrigado por ajudarem esse projeto de manter o unsriquiano vivo pelas próximas gerações. Se você quer se tornar um apoiador também, dá uma passada lá no Catarse. O link está na descrição. Você sempre pode encontrar mais conteúdo em pequenas doses no meu Instagram. Antes de ir embora, deixe o seu joinha e garanta estar inscrito e com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Até mais! Bis bald!